Presidente, antes que este ano se encerre, relembro hoje o centenário de um dos mais importantes acontecimentos da história brasileira, a greve dos trabalhadores de 1917. Foi a maior greve havida no país até hoje, com a adesão de mais de 70% da mão de obra ativa, além de que a paralisação obteve um grau de apoio de parte da população jamais visto nestes últimos 100 anos. O movimento despertou uma corrente de solidariedade que alimentava, protegia, dava refúgio, coletava recursos e ia às ruas em defesa dos grevistas. E foi também a mais reprimida e a mais sangrenta das greves operárias brasileiras. Cerca de 200 operários assassinados, centenas feridos, várias centenas presos e milhares demitidos. Além de dezenas de trabalhadores expulsos do país por serem estrangeiros. As execuções sumárias, a tortura, as prisões em massa, a proibição de organização sindical, a censura à imprensa foram os instrumentos de repressão largamente usados em 1917. Não à toa que o prefeito de São Paulo, centro irradiador da onda sísmica que abalou o país, era Washington Luiz, para quem a questão social era caso de polícia. Neste ano do centenário da grande greve, exatamente neste ano, como que para se vingar dos trabalhadores de 1917, as classes dominantes, aliadas a um governo que não está coberto pela legitimidade de uma eleição, com apoio de um Congresso que renunciou ao papel legislativo e com o suporte da mídia monopolista e venal, aprovou a reforma trabalhista. Esta reforma, que agora passa a viger, reequipara, realinha as condições de trabalho, salariais e de direito dos trabalhadores de hoje, as condições de trabalho, salariais e de direitos e de organização de 1917. Um retrocesso secular. Envergonhem-se, senhores e senhoras, com o que aprovamos aqui. Vejam o que os trabalhadores de São Paulo, do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, principais centros grevistas de um século atrás, reivindicavam, e comparem com o que foi sancionado aqui pelo presidente da República. Em 1917, eles queriam jornada de 8 horas de trabalho. Hoje estamos flexionando a jornada, permitindo que ela seja estendida a 12 horas diárias, como, aliás, era a jornada de 100 anos atrás. Como há 100 anos, dizia o representante de São Paulo nesse Senado, Alfredo Elis, nós, do Poder Legislativo, não podemos decretar horas de trabalho. A mesma omissão adotada agora pela bancada paulista e pela Câmara e pela maioria dessa casa. Em 17, os trabalhadores brasileiros queriam férias e descanso remunerados, aposentadoria, salário mínimo, contrato de trabalho assinado, condições de trabalho salubres e seguras, especialmente para as mulheres e as crianças. E vejam só, queriam também, em 1917, intervalo para o almoço. Hoje, um século depois, as senhoras e os senhores da bancada patronal e governista aprovam
uma reforma que não garante férias, descanso remunerado, intervalo para o almoço, salário mínimo e a proposta de reforma da Previdência tornará a aposentadoria tão impossível como era aquela época. Hoje, como há 100 anos atrás, as senhoras e os senhores admitem que grávidas lactantes trabalhem em ambientes insalubres. 100 anos depois, a máxima de Washington Luiz pode ser recolocada como dístico, como símbolo desta reforma e, quem sabe, até mesmo escrita em placa de bronze para a entronização nesse plenário ao lado de Rui Barbosa. É uma falácia dessas trapácias de jogador de baralho de botequim dizer que todos os direitos dos trabalhadores estarão preservados com a reforma. Mentira! Mentira a que apenas alguém absolutamente idiota, muitíssimo idiota, acreditaria. Com a supremacia do negociado sobre o legislado, o trabalho intermitente e a terceirização, nada, absolutamente nada estará garantido. Zero, senador Cidinho. Nem o salário mínimo, nem férias, nem o 13º, nem o descanso remunerado, nem o recolhimento do Fundo de Garantia e da Previdência. Logo, sequer a aposentadoria estará garantida, independentemente dela ser reformada ou não. O empregador não se verá obrigado a respeitar qualquer direito. Com a pejotização indiscriminada da força de trabalho, cada trabalhador será transformado em uma empresa, sem direito a férias, 13º, descanso remunerado, recolhimento do Fundo de Garantia, desconto para a Previdência. Enfim, será cada um por si e todos contra os trabalhadores. As empregadas domésticas, só recentemente reconhecidas como trabalhadoras com direitos, isso mesmo, só recentemente reconhecidas como trabalhadoras, voltarão rapidamente à condição anterior ou como contratadas, como trabalhadoras intermitentes, pejotizadas. E quem não sabe disso? Alguma senadora ou algum senador desconhece que isso tudo vai acontecer? Que todos os direitos conquistados com tanto suor e tanto sangue pelos trabalhadores serão impiedosamente surrupiados? Além dessa mentira, a mentira de que nenhum direito será cancelado, é preciso que se desnute outra patifaria. A patifaria de que a reforma resultará automática e milagrosamente na criação de mais empregos. As senhoras e os senhores lembram daquele rapaz da Riachuelo que dizia, como vendedor de óleo de capivara em feira, que a destituição de Dilma provocaria no dia seguinte o espocar do crescimento econômico do Brasil? Pois é, tentam nos vender agora o mesmo óleo santo, curador de todos os males. Aceitar mais essa intrusice é de duas uma, ou é burrice córnea ou é má-fé cínica. A reforma é destruidora de empregos formais, já que os empregadores irão imediatamente trocar os empregados seletistas por trabalhadores autônomos não registrados, intermitentes, pejotizados. O trabalho intermitente, especialmente, provocará a ceifa de milhares de empregos. Diante da possibilidade de demitir um trabalhador registrado, titular de todos os direitos garantidos pela CLT e contar com um escravo voluntário à disposição, qual será a escolha do empregador? Será que não entra na cabeça das senhoras e dos senhores, não estou querendo dizer na cabeça do líder do governo, que aí seria querer demais. Será que não entra na cabeça dos empregadores,
dos dirigentes da Fiesp, da CNI e que tais, que a retomada do desenvolvimento jamais será feita com a precarização do trabalho. Nunca, em lugar algum do mundo capitalista, a precarização do trabalho impulsionou o desenvolvimento. Jamais. País que seja, emergiu da depressão com o massacre dos assalariados, a contratação da demanda. A essência vital do capitalismo é o consumo, e o consumo só acontece com o aumento do emprego e o aumento dos salários. Não é tão óbvio que sem emprego e salário não haverá demanda e que sem demanda não haverá produção? Bom, eu não estou falando da volta à escravidão, de uma sociedade escravocrata, onde tudo o que eu disse acima não seria levado em conta por desnecessário e irrelevante, onde todas as minhas críticas à reforma seriam ociosas. E, sinceramente, espero que os proponentes da reforma e também os seus apoiadores não estejam idealizando uma sociedade escravocrata, onde a demanda de parte da força de trabalho é desprezível, irrisória para a economia. Aí sim, nesse caso, as reformas se ajustariam maravilhosamente. É este o caso, senhoras e senhores senadores? Faço aqui 2 parênteses. Primeiro, até agora, o governo não editou uma nova portaria revogando a portaria anterior que abriu a porta para a volta do trabalho escravo no Brasil. Quer dizer, depois da reforma trabalhista, veio um retrocesso ainda mais tenebroso. Segundo parênteses, senador Cidinho, no dia 16 passado, finalmente, o governo mandou uma medida provisória para alterar alguns itens mais escabrosos da reforma trabalhista, como no caso do trabalho de grávidas e lactentes em ambientes insalubres. Mas como, até agora, sequer foi criada a comissão especial para examinar a medida provisória, a tramitação da medida ficará para o ano que vem. Até lá, é permitido e legal o trabalho de grávidas e lactentes em ambientes insalubres e perigosos, para a saúde delas, perigosos para a saúde delas e das crianças. Senhoras e senhores, contam que no aceso conflito de 1917, os empregadores decidiram responder à greve com lockout. Aprovada a resolução, eis que chega à Assembleia Patronal, o conde Francisco Matarazzo, então o maior industrial da América Latina. Ele deu uma espinafrada geral e exortou seus pares a negociar com os trabalhadores e interromper o massacre. Pelo jeito, hoje, faltam-nos Matarazzo e sobram escafes. Por fim, saúdo e homenageio as mulheres, os homens e as crianças que protagonizaram a gloriosa greve de 1917. Uma greve, como se vê, pelo que pretende esta reforma atualíssima. E caso os senhores não desejem para o Brasil um outubro de 1917, tratem de aprender as lições de julho de 1917. Dia 5, para o Brasil pelo direito dos trabalhadores, pelo processo civilizatório, pela fraternidade, pela justiça social e pela dignidade desse país. E vai parar de verdade.